Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, neste domingo, a Sagrada Liturgia nos faz ver um dos milagres de Nosso Senhor, que dá ao surdo a capacidade de ouvir e de falar corretamente. Quando percebemos que este ato e estas palavras entraram na sagrada tradição da Igreja de forma tão incisiva no rito do batismo, podemos apenas por isso ter uma ideia de quão importante é este gesto neste milagre de Cristo. Se conservou a palavra, o éfata, se conservou o gesto e os elementos. Quando fomos batizados, o sacerdote realizou o mesmo gesto em nós, molhando a ponta dos dedos com sua saliva e tocando nossos ouvidos e nossa língua. No rito do batismo, este gesto quer manifestar como que um exorcismo, de fato é, para que não possa o nosso ouvido ouvir as seduções do mal, nem nossas narinas serem atraídas pelo seu odor, nem nossa língua pronunciar suas perversidades. No rito do batismo, quer nos botar fora todo o mal e impedir qualquer contaminação. Quando pensamos quão importante isto é, pois o homem caído no pecado não tem capacidade de ouvir a voz de Deus. E se tentasse falar, falaria asneiras, sem nexo, sem razão, sem luz, sem verdade. É o Cristo que vem ao encontro do homem pecador. Dá-lhe a capacidade de ouvir a divina locução. Abre os ouvidos sobrenaturais do Adão caído em pecado e o refaz como novo Adão voltado para o céu. As palavras que entram por nossos ouvidos pela divina revelação, tomam repouso em nós e começamos a falar da verdade, daquela que ouvimos. É isto que o apóstolo São Paulo hoje nos dá na sua epístola. Não nos transmite uma coisa de sua imaginação, criatividade, mas transmite aquilo mesmo que ele ouviu da divina revelação, que Cristo mesmo lhe comunicou, e assim são todos os apóstolos, nos dão a conhecer o que Cristo lhes manifestou. Ó bendita tradição da Igreja, ininterrupta nos séculos, sagrada na divina proteção, pois continua a mesma, que vimos e ouvimos, os transmitimos. Como é grande este mistério! Olhemos, queridos fiéis, e tomemos a liberdade de hoje aceitar a data que o calendário civil nos põe, Dia dos Pais, para lembrar da sagrada missão que a paternidade de um pai católico exige: seu estado de vida. Seu estado de vida como chefe da família, como imagem do Pai do céu no lar da terra. Que bom estarmos na casa de nosso Pai São José. Sobre seu olhar, nos apontando seu filho, aquele que recebeu em adoção, nutriu e protegeu. São José, Pai nutrício do Redentor, é também Pai de toda a Igreja, porque a Igreja é corpo de Cristo. Assim, queridos fiéis, a principal função
o principal dever de Estado de um pai católico é a proteção da família e prover-lhes os bens, frutos de seu trabalho. Nisto vemos quão importante é. O pai deve chefiar a família com zelo e disposição de sacrifício. São José sustentou o menino Jesus e a Santíssima Virgem Mãe na casa de Nazaré. Mas é também São José que levanta daquele sono, do sonho e da comunicação angélica e salva o único menino de Belém, que Herodes não passou a fio de espada, Jesus, nosso Senhor. Foge para o Egito para proteger o menino, guardá-lo dos perigos. Algo me faz pensar, por que nosso Deus chamou São José à sua presença, pondo-lhe fim à vida temporal, antes da sagrada crucificação de Nosso Senhor? Morre assistido pela Virgem Mãe e pelo Divino Salvador. Mas São José não viu Jesus crucificado. Penso eu, e queira que não viole nada da divina revelação e da sagrada teologia, que sendo guarda e protetor, a cruz seria demais para São José. Seria demais ver o Filho crucificado e os sofrimentos da paixão. Por isso quis a divina providência que fosse antes e já tivesse contemplado a verdade do céu para suportar, ver o sacrifício redentor em terra. Mas isto é coisa de minha cabeça. Não fiquemos nós apegados a isso, mas voltemos àquilo que é importante e santo na missão de um pai católico: reger a família, protegê-la, dar-lhe a comunicação divina, a tradição da igreja. Ah, que tempos ruins foram aqueles em que o feminismo norte-americano, tão criticado por Santa Teresa Benedita da Cruz, tão combatido por ela, fez com que entrasse em nossos lares uma revolta contra o pai. Novelas, filmes, propagandas. A ponto do homem, o pai, passar a ser como um estrovo dentro de casa, um apêndice incômodo, prestes a suporar, algo descartável. Que cultura maligna é esta, que joga o pai a uma condição indigna? Muitos homens fraquejaram de sua missão, não reconhecendo sua sacralidade e não tendo utilidade nem serventia no lar, puseram-se na infidelidade, no vício, no álcool, na droga, ou se afundaram em um trabalho veemente, ambiciosos pelos bens materiais, negligenciando o conjunto da missão paternal. Tristes tempos, e infelizmente muitos de nós somos frutos desta paternidade. Deus é o Pai e é maior. E o que falta em terra, dá ao Divino Pai do céu, em graça e abundância de sua providência. Não, queridos fiéis, não podemos nós permitir que tal onda maligna continue deturpando a família católica. Não é verdade que o pai é descartável, que é incômodo, que é desnecessário. Não é assim.
Vai nos dizer Santa Teresa Benedita da Cruz, ou Edith Stein, para quem a estuda em sua vida acadêmica, que o homem deve proteger e prover. É um bem indispensável. E é na justa sociedade, na mútua cooperação do homem e da mulher, que se estabelece a verdadeira caridade. É preciso que o Pai realize bem todas as coisas, a exemplo do Cristo, que fez tudo bem feito, mas como é difícil em escolher ou encontrar o bem em nossos tempos. Precisa de uma graça sobrenatural. É preciso ter uma assistência divina. É preciso que o Pai seja um homem de fé, devoto, sensível à divina inspiração. Nisso olhemos para a herança de Israel. Lá vai nos dizer os livros sapienciais que o homem deve sentar seu filho ou sua filha sobre os joelhos, passar-lhes parte por parte dos mandamentos de Moisés, ensinar-lhe a entrar nos mistérios dos profetas, contemplar a sabedoria das Escrituras. Se isto já era uma função sagrada e indispensável para um pai do Antigo Testamento, da Velha Aliança, quão maior não é este ministério quando se trata de um pai católico, que tem Cristo como seu modelo, que tem a verdade como manifesta. Bem o sabemos que no século XIX, os anticlericalistas, ante tudo que vem da igreja, fizeram um grande esforço para arrancar os homens da piedade e da devoção. A velha propaganda, religião é coisa de mulherzinha, é a mãe que deve transmitir as coisas da fé, deve rezar, como se a fé fosse coisa de infantes e de alucinações de mulheres. Ó maldade diabólica, que arrancou o ensinamento da fé das bocas dos pais e fez com que se caísse em descrédito aquilo que não se correspondia ao bom exemplo. Não é hora mais disso. É preciso enfrentar isto e voltar àquela verdade imutável que Deus estabeleceu em sua paterna autoridade. É o pai, chefe da família, também no culto doméstico, também nas orações de casa, também no terço diário, também no exame de consciência, também nas preces e invocações, na bênção dos alimentos e na rogação comum. Tomemos posse disso, queridos pais. Façamos com que a imagem de Deus se faça visível e comprovada na vida de nossa família. É possível vencer os maus exemplos com exemplos superiores. Cristo, Senhor, fez bem todas as coisas. Não deixemos nós também de fazê-lo, se o queremos seguir. Ao padre, os deveres de Estado do padre. Ao monge, os deveres de Estado do monge. Ao pai, os deveres de Estado do pai. E em tudo, é Deus que nos sustenta, pois mais que minha ou tua esta obra, é dele, que é o Pai de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.